Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de nos rever, de estarmos juntos, não é? E de trocarmos essas impressões, trocarmos essas ideias, enfim, fazermos com que a nossa vida fique um bocadinho melhor, para que todos nós possamos crescer um pouco mais. E olha que coisa interessante. Hoje pela manhã eu acordei, rapaz, mas acordei assim com uma lembrança muito grande do Dr. Martin Luther King Jr. O Dr. Martin Luther King Jr. foi um dos grandes responsáveis pelas mudanças que aconteceram nos Estados Unidos a partir dos anos 1960, em relação à população, em relação aos costumes, em relação aos direitos civis nos Estados Unidos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vim, tomei café e tal, e aquilo sempre na minha cabeça. E aí, quando foi na hora de escolher o tema para falar hoje à noite, eu vou lá nos meus guardados, né? Então eu pego, dou uma olhada e falo, esse daqui vou pegar. E o primeiro título que passou é o que nós faremos hoje, que eu vou falar depois para que vocês vejam as coincidências, entre aspas, que a vida nos oferece. E eu fiquei lembrando, né, do Martin Luther King, fui lá e busquei o discurso que ele fez em Washington, a marcha sobre Washington, que juntou mais de 250 mil pessoas, quando as expectativas mais otimistas chegavam a 100 mil, 125 mil. E ele conseguiu juntar 250 mil pessoas para falar de um sonho. Esse sonho nós também temos. Esse sonho também cabe aqui para nós no Brasil. Um sonho de amor, um sonho de igualdade. E eu vou passar para vocês, são 7 minutos, o discurso do Dr. Martin Luther King, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha lá, 1963, Marcha sobre Washington, o pastor Martin Luther King Jr., Eu Tenho um Sonho, é o título. Um pastor afro-americano com 34 anos de idade, que ele tinha na época, discursou para uma multidão estimada em 250 mil pessoas. O resultado, um ano depois, em 1964, foi aprovada a Lei dos Direitos Civis, o primeiro passo no combate ao racismo dado pelo governo federal norte-americano, que reafirmava o que já dizia na Constituição de que todos são iguais. Nós, no Brasil, estamos passando por um momento muito delicado, todo mundo sabe disso, não adianta querer tapar o sol com a peneira, e nós precisamos de uma coisa que o Martin Luther King nos ensinou e que eu carrego comigo. Nós não podemos destilar ódio. Nós não podemos transformar a vida de ninguém numa coisa odiosa, numa coisa assim, pior do que já é. O Martin Luther King, sem levantar uma única arma, conseguiu resultados espetaculares para os afro-americanos, que a partir daí começaram a realmente se sentir como pessoas, começaram a se sentir como gente. Porque, como nos dizem todas as religiões, todos nós somos iguais perante Deus. E se nós somos iguais perante Deus, nós temos que marchar também para que todos nós, nos consideremos iguais. Não importa nossa etnia, nosso credo, não importa a nossa posição política, não importa nada dessas coisas. O que importa é que nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho a fazer é aumentar a qualidade do nosso amor. E através de exemplos como o do Martin Luther King, nós poderemos melhorar a nossa caminhada. E é esse discurso que eu vou transferir para vocês
É um discurso de mais ou menos 7 minutos. Eu vou tirar minha carinha daqui para que vocês possam ficar assim, bem ligados e vejam o sonho que esse homem teve. Bora lá. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. To sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing.
land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Uma caminhada dura, a do nosso querido Martin Luther King, que 5 anos depois foi assassinado pela intolerância, pelo ódio de pessoas que não souberam entender o que estamos fazendo aqui neste planeta. E é importante que nós comecemos a repensar as nossas posições, comecemos a entender o que nós estamos fazendo por aqui. O nome da nossa conversa de hoje, para que vocês vejam que não existem coincidências, é a marcha. Não é a marcha sobre Washington. Não somos tão grandes assim a ponto de conseguirmos transformar uma nação. Mas nós somos grandes o suficiente para transformarmos uma única pessoa no universo. E essa pessoa somos nós. Ok? Então nós vamos percebendo essas mensagens que nos são oferecidas por tantos e tantos que vieram para nos dizer que o amor é a única solução para todos os nossos problemas. E o maior deles, com certeza, foi Jesus. Jesus, quando ia de Cafarnaum para Jerusalém com os seus apóstolos, como nos relata Lucas, ele diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso por quê? Porque Jerusalém é distante de Cafarnaum. Dá bem uns 3 dias de caminhada. Então veja que Jesus, previdente, falou: olha, vamos logo, porque nós temos que resolver isso. Esse povo tem que saber como é para a gente caminhar. Ok, meninos e meninas? Então, seguindo essas orientações de Jesus, nós vamos perceber que nós podemos caminhar sobre nós mesmos, mostrando para nós mesmos que dá para ser diferente, principalmente por quê? Porque nós já temos subsídios suficientes para não disseminar ódio por onde quer que a gente passe, para fazer com que as nossas palavras sejam as mais tranquilas possíveis e que sejam simplesmente movidas, se não pela simpatia, pelo respeito que devemos ter a todas as pessoas, a todas as etnias, a todos os gêneros, a todas as capacidades, a todos os posicionamentos políticos ou religiosos. Nós temos que ter, no mínimo, respeito para com as pessoas. Isso é a marcha que nós temos que fazer sobre nós mesmos, porque nós não estamos no planeta de graça. Se liga que nós vamos começar, porque
isso daqui tá... É um texto do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, olha o que é que nos diz aqui o Emmanuel. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Nós vamos chegar um dia. Só que, como nos diz Jesus, importa que nós caminhemos hoje, amanhã e sempre, sem esmorecer. Por quê? Porque essa edificação é feita dia a dia, é feita pouquinho a pouquinho, é feita devagar, quase parando. Mas nós não podemos parar, porque o que importa é caminhar hoje, é caminhar amanhã, é caminhar depois de amanhã, e assim sucessivamente, todos os dias, em cada momento que nós temos nesta nossa reencarnação, e que teremos em futuras encarnações, e que já tivemos em outras encarnações. Por quê? Porque nós chegamos aqui hoje, como eu gosto de dizer, frutos da nossa própria história. Então nós temos que caminhar para quê? Para modificar o que nós somos, porque senão nós vamos demorar muito para chegar nessa nossa edificação espiritual definitiva. Quando, Manolo? Quando nós estivermos espíritos puros. É simples assim. Quanto tempo, Manolo? Eu também não sei, porque assim como todos nós juntos, eu também estou caminhando hoje, caminhando amanhã e caminhando depois de amanhã. Por quê? Porque essa é a nossa busca. A busca desse sentimento maior que Jesus nos trouxe, que nos mostrou e que tantos outros vieram para nos mostrar que sim, é possível. E se quiserem um outro exemplo, Gandhi, que nos diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ok, meninos e meninas? E vamos caminhar, porque realmente cobra parada não engole sapo. Olha, indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. A vida, nós sabemos muito bem, não é um mar de rosas, como diz a música, você bem sabe. Eu não te prometi um mar de rosas. Ok, meninos e meninas? Quando a gente encarna, mentor nenhum fala que isso aqui vai ser fácil. O que eles falam? Eles falam assim, não, você vai lá, nós estamos juntos, misturado. Precisou, apela pra gente. Percebeu? Precisou, apela pra gente. Por quê? Porque nós temos que chamar. Porque eles não se intrometem na nossa vida. Então, se nós estamos tendo dificuldades, se nós estamos tendo problemas para vencer os obstáculos e sombras que nós temos na nossa vida, nós vamos chamando esses amigos e esses amigos vêm e nos oferecem o quê? A solução? Não. Muitas vezes nos oferecem calma, nos oferecem tranquilidade, particularmente nas dores e dificuldades, não é? Nos oferecem sossego, nos oferecem equilíbrio. Para quê? Para que nós, pensando um pouquinho melhor, consigamos superar as nossas dores, consigamos superar as nossas dificuldades, transformando as dores, transformando as dificuldades em degrauzinhos de ascensão. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Por quê? Porque dores e dificuldades todo mundo tem. Ninguém cresce se não tiver dificuldade. Fica assim uma coisa muito tranquila, muito sossegada. Fala, ai, nossa, minha vida tá da hora, minha vida tá isso, tá aquilo. Ok, prepare-se. Por quê? Porque mais dia, menos dia, vai aparecer... Vai aparecer alguém na vida da gente para tirar a gente do sério. Ok, meninos e meninas? Então, nós vamos transformar as nossas dores e as nossas dificuldades nesses degraus de ascensão, que, aliás, é para isso. Dor não é para a gente sofrer, dor é para a gente caminhar. Para quê? Para que a gente entenda o que é a dor e, a partir daí, a gente vá um pouquinho mais para frente. E tem mais, galera, olha lá! Olha o que Jesus fala, olha lá, ó. Traçando o seu programa, por quê? Porque Jesus era um homem de poucas palavras, e ele traçava os programas dele assim de boa. Ele falava, olha, a nossa vida é sim, sim, não, não.
Então nós vamos sair daqui cedo, vamos para lá, vamos para outro canto. Ele falou isso para os apóstolos todos, quando eles resolveram sair para fazer o que Jesus havia pedido. Então, nessa hora em que Jesus vai para Jerusalém, que ele sai numa sexta-feira e chega lá no domingo, né, no domingo de Ramos, né? Então ele fala, quando fala isso, importa caminhar hoje, amanhã e depois, por quê? Porque ele tinha que chegar em Jerusalém, porque lá, olha como é Jesus, lá, o que estava esperando Jesus lá? A cruz, a crucificação, por quê? Porque ele sabia de antemão que ele teria que passar por esse martírio. Por quê? Porque esse martírio seria interessante, não para que nós o deixássemos eternamente na cruz, como muitos fazem até hoje, mas para que nós entendêssemos que a missão de Jesus aqui no nosso planeta terminaria, entre aspas, com a crucificação. Para quê? Para que nós tivéssemos alguma sustentação no futuro. Se ligou? Então nós vamos começar a perceber que é começo, meio e fim. Jesus chega a beber, ele passa os 12 anos discutindo no templo com os doutores da lei, desaparece até os 30 anos e quando ele volta já está na etapa derradeira da sua existência no planeta, partindo para a grande apoteose, que seria o quê? O seu martírio, a sua crucificação. Não para que nós o lembrássemos com sofrimento, pelo contrário, para que nós o lembrássemos com a alegria de entender que a nossa caminhada tem um ponto de chegada. E esse ponto de chegada é o melhor para todos nós. Ok, meninos e meninas, e olha que tem mais. Podemos aplicar, porém, se liga no Emmanuel, o ensinamento, as nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Como eu gosto de falar de Paulo de Tarso encontrou o seu Damasco, né? Nós também o encontraremos. Vai chegar, se é que já não encontramos, vai chegar um momento que nós também vamos ter que perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Se ligou? E nós também vamos ter que ir para Jerusalém, caminhando a nossa caminhada até o quê? Até que um dia chegaremos aonde devemos chegar. No nosso caso, particularmente, nós chegaremos a Espírito Puro, que é a grande apoteose da nossa chegada. Vê como é muito mais fácil do que a apoteose de Jesus? Perceberam? Nós temos um caminho a seguir e nós vamos pegar o ensinamento de Jesus, que saiu de Cafarnaum até Jerusalém para chegar no auge da sua missão aqui no planeta, e nós vamos entender que a nossa Cafarnaum é o espírito simples e ignorante com quem como fomos criados, e nós temos toda essa trajetória até chegarmos na nossa Jerusalém, que nada mais é do que a chegada a Espírito Puro. Ok, meninos e meninas? E tem mais! Se liga! Só que nós precisamos esclarecer como é feita essa jornada para a aquisição dos bens eternos. Quais bens eternos são esses? A nossa melhora espiritual, a maneira como nós vemos a humanidade, a maneira como nós encaramos todos esses espíritos que caminham conosco nesta jornada reencarnatória. Se ligou? E olha que às vezes a gente se surpreende. Por quê? Porque nós vemos a humanidade assim como um monte de oportunidade de bons negócios. Ah, Manolo de Deus, e é mesmo! A gente acorda querendo vender alguma coisa. Eu mesmo agora estou vendendo um totem para álcool gel que não tem nem manuseio. Você aperta o pedalzinho, o álcool sai lá. Pensando no quê? Pensando que um dia, daqui a pouco, os nossos centros espíritas estarão abertos e nós precisaremos oferecer condições
seguras para quê? Para que as atividades se processem. Então, eu vi isso daí e falei, poxa, que bacana, eu vou oferecer para meus amigos. Tá tudo lá no Face. Já comecei a ligar para alguns e assim por diante. Se ligou, então, essa é uma oportunidade para quê? Para que eu garanta a minha vida aqui, o dia a dia. Tem meus livros também, que todo mundo sabe, vendo meus livros pela internet, vendo meus livros nas palestras, maravilhoso. O dinheiro dos direitos autorais vai para a Associação Espírita Mensageiros de Luz, beleza. Mas isso é o quê? É um bem que não dura. É um bem efêmero. Agora, os bens eternos, esses são diferentes. Se liga! Olha lá! Ó, muitos acreditam que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo. É ficar famoso. Oh, Manolo, eu adoraria ser famosa, ser famoso. Seja, não tem nada contra isso daí. Mas entenda que isso é o quê? Isso é transitório. Eu não consigo mais colocar aqui com aqui. Isso é, ó, transitório. Beleza? Isso passa. Essa fama, essa glória é efêmera. É efêmera. Da maioria de jogadores de futebol que nós temos desde que começou a profissionalização do esporte, nós vamos lembrar de meia dúzia só. Os outros sumiram. Percebeu? E também, olha, seja assim, ó, trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal, ou seja, conquistando muito dinheiro. É importante ter dinheiro e nós não podemos nos furtar a isso. Senão, como é que a gente vai viver no plano material? Me fala. Com dificuldade. Às vezes a gente pode até pedir uma vida mais modesta, mas convenhamos que viver uma vida assim, como quem mora na rua, que eu particularmente acho um absurdo dizer que alguém mora na rua, não tem como morar na rua. São pessoas em estado de rua. Não pode ser morar, isso não é morar. Né? É muito ruim. Eu entendo isso. Então é bom a gente ter o suficiente para que nós consigamos viver com tranquilidade, com equilíbrio. Isso é muito bom. Mas tem gente que veio para realmente ter muito dinheiro. E saber usar bem o dinheiro que teve. O dinheiro que não é dele, que é de Deus, porque os bens materiais são todos transitórios, né? Então, nós temos que entender que essas expressões financeiras que trazemos para que nós sejamos bem vistos, para que nós sejamos, muitas vezes, invejados, muitas vezes assim, ditos como, nossa, que sujeito de sorte. Isso tudo é transitório. Se liga, porque não é isso. Isso é caminhar nesta encarnação. Isso é caminhar no planeta Terra. Isso é caminhar nesse período estreito entre o nascimento e a desencarnação. É o miolo entre o nascimento e a desencarnação. É o recheio que nós fazemos da nossa existência. Ter dinheiro é bom, ser famoso é bom, ter coisas boas é bom, mas adquirir valores eternos não é exatamente isso. Se liga! Nesse particular, o que o Emmanuel chama de homens de rotina, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. Por quê? Porque os homens de rotina, esses homens as pessoas, né, que caminham assim, mais tranquilos, mais sossegados, mais assim, eles têm muito mais possibilidades de dar certo do que aqueles que simplesmente se perdem buscando isso, buscando aquilo, buscando coisa nova, buscando fazer e acontecer. Ok, meninos e meninas, olha que coisa interessante. A personalidade dominante em situações efêmeras
tem a marcha inçada de perigos. Por quê? As situações efêmeras são o quê? A conquista da fama, a conquista do dinheiro, a conquista da posição, a conquista disso, a conquista daquilo. Por quê? Porque tem muitos perigos nesse caminho todo. Nós que nos preocupamos simplesmente com coisas assim mais do dia a dia, coisas mais rotineiras, não temos tantos perigos quanto eles, não temos responsabilidades tão complexas quanto eles, não temos ameaças tão atrozes quanto eles têm. Por quê? Porque quanto mais alto a gente está, maior é o tombo que a gente leva. Aê, se ligou? Quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo. E isso dá medo. Essas pessoas que têm muito destaque, elas ficam amedrontadas diante da possibilidade de perder o que pensam que conquistaram. Porque é exatamente isso. Pensam que tem, mas não tem. Por quê? Porque não leva nada com eles. Se ligou? Então, se nós não levamos nada daqui, nós temos que entender que todas essas coisas materiais vão ficar por aqui. E o ideal é que nós as tratemos como sendo assim, coisas que vão acabar. Para quê? Para que a nossa jornada não fique tão pesada, não fique tão difícil, porque o fardo, quanto mais pesado é, mais dificuldade nós temos para carregar. Ok, meninos e meninas? Gabi, você tá aí, filha? Opa, me diz aí se tem algum comentário, se tem um alô, não tem nada hoje. Vixe Maria! Ah, então tá bom. Então nós vamos aqui, continuando aqui, ok? Então, coqueiro alto, o medo de cair realmente é muito grande, não é? E a gente vê isso no dia a dia, que quem tá no alto se segura para quê? Para não cair. E quem tá aqui embaixo, muitas vezes quer subir, se pega, se vai. Nossa, é um sufoco. Tem mais, olha lá. A caminhada a que Emmanuel e Chico Xavier se referem é a caminhada do espírito. E é essa caminhada que nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Porque, de repente, nós levamos para o lado de lá tanta dificuldade que fica cada vez mais complicado para que nós realizemos a transformação tão esperada por nós mesmos. Porque ninguém gosta de se sentir mal, de se sentir uma pessoa com ideias ruins. Não, não, não. Então, a gente sabe que a jornada compete ao espírito, e aqui eu só vou tirar o eterno, porque o espírito é uma questão talvez de semântica, né? Mas o espírito não é eterno, o espírito é imortal. Por quê? Eterno só Deus, que é o não criado. Nós fomos criados, não somos eternos. Nós tivemos um começo, mas não teremos fim, o que significa que nós somos imortais. É esse espírito que somos que faz essas conquistas. Onde? Aqui. Onde é o terreno das conquistas interiores. Ah, Manolo, por quê? Porque do lado de lá é moleza. Eu gosto de falar. A gente, quando está do lado de lá, por pior que seja a situação em que nós estejamos, é sempre muito mais fácil do que aqui. Por quê? Porque lá a gente pensa, tem um insightzinho, pimba, já chega o pessoal. Vide André Luiz, né? Que é o meu exemplo maior. O André Luiz, a hora que percebeu que estava mal o lance, falou, nossa, me ajuda! Tchup! O pessoal chegou, ajudou, levou. Ah, que beleza, ele melhorou. Mas eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele volta para cá. Por quê? Para ver se tudo que ele pensa que conquistou do lado de lá, realmente está conquistado aqui. Por quê? Porque a gente esquece, e a hora que as situações nos exigem comportamentos que nós temos dentro de nós, pensamos que temos dentro de nós,
Às vezes não temos. E aí você toma um susto, fala, nossa, e agora? Agora aprende. Aprende, perceba o que dá para mudar realmente e a gente continua conquistando o quê? O nosso interior. Conquistando as coisas que nos levarão a chegarmos ao status de espírito puro. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Olha! Olha aí, ó. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Fogo fato é essa chama ilusória que some, que acaba, que de repente aparece e some. Energia, muitas vezes gás metano nos cemitérios, que acendem assim de uma hora para outra e que somem. Simplesmente. Então, a gente pensa que está muito bom e não está. Às vezes a gente está com fama de bom moço, mas não está. Por quê? Porque nós nos presumimos. Somos assim, o que achamos de... A gente fala assim que está se sentindo, está todo se sentindo, né? Ou então está todo Sacha, está se achando, não é? Ah, negou! Estou falando. Então, às vezes, nós nos enganamos porque pensamos que estamos muito melhores do que não estamos e a gente fica assim, ai, que da hora, nossa, eu estou tão bem. E às vezes não estamos. Por quê? Porque aparecem situações que vão exigir de nós muito mais do que simplesmente aparência. Aparecem situações que vão exigir de nós posições melhores do que as posições que nós tínhamos tomado até o dia de ontem. Paramos de caminhar, fizemos exatamente o contrário do que Jesus nos pede. Por quê? Porque o importante é caminhar hoje, amanhã e depois. Para quê? Para que nós consigamos atingir a nossa Jerusalém, consigamos atingir o status de espírito puro. Vai levar muito tempo? É claro que sim, porque nada é de uma hora para outra, mas vai levar. Então, não vamos nos deixar levar pelo que a gente pensa que sabe, pelo que a gente pensa que já está. Não vamos nos deixar levar pelas aparências de sermos isso, sermos aquilo. Vamos viver a realidade. Vamos modificar o que precisamos modificar e vamos assumir o nosso lado a ser modificado, porque senão a gente também não consegue modificar nada, ok? Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Por que você fala? Nossa, já estou da hora. Ai, vou descansar um pouco. Agora eu consegui um dinheirinho bom. Consegui um dinheiro beleza. Menino de Deus. Agora eu quero ficar aqui assim até o fim dos tempos. Não se engane. Por quê? Isso é falso. Isso é falso. Esse repouso que a materialidade nos oferece não é suficiente para que nós cheguemos onde temos que chegar. Então, se aparentemente estamos bem, estamos tranquilos, eu já sei isso, já sei aquilo, temos que entender que mais do que saber, nós precisamos exemplificar. Por quê? Porque o que nós vamos deixar aqui, mais do que dinheiro, mais do que propriedades, mais do que casas, mais do que automóveis, mais do que ações, mais do que isso, mais do que bitcoins, né, que está na moda agora, mais do que bitcoins, nós vamos deixar os spirit coins, ok? Gabi dá risada aqui com essa abobrinha que eu falo. Percebeu? Então nós vamos ter que deixar spirit coins, ou seja, moeda de troca para o lado de lá. E o que são esses spirit coins? São os nossos exemplos, as nossas posições diante da vida, as nossas posições diante das pessoas, as nossas posições diante de injustiças, as nossas posições diante daquilo que nós acreditamos ser o que nós acreditamos. Percebeu?
Então não tem cabimento uma pessoa que diz isso, que diz aquilo, fazer outra. Oh, ai, Manolo, mas tem, eu sei que tem. Todos nós, às vezes, nos pegamos nessas dificuldades. Mas é importante que nós, particularmente nós espíritas, tenhamos essa sensibilidade de entender que está errado, voltar atrás e corrigir. Se ligou? Ah! E tem mais! Olha, importa mais do que descansar, importa trabalhar. E olha, conhecer-se, tá aqui. Conhecer-se. Iluminar-se. Jesus fala o quê para os apóstolos? Brilhe a vossa luz. Não, você fica assim, nossa, como assim brilha a vossa luz? E eu digo, todos nós temos luz. Eles também não entendiam muito bem o que Jesus falava. Nós até hoje não entendemos muito bem isso. Nós achamos assim, nossa, isso é demais, é maravilhoso. Ai, que coisa linda, choro. Cara, para de chorar e começa a trabalhar um pouco. No outro, não, em você, em nós mesmos, nos conhecendo. Por quê? Porque para melhorar nós temos que nos conhecer. Senão como é que eu vou mudar o que eu preciso mudar sem saber o que é? Se eu já acho que estou assim de boa, não, bem, não. Nós temos que nos conhecer, entender que temos dificuldades, sim. E as dificuldades que nós temos, elas só vão terminar quando nós nos iluminarmos. Ou seja, quando nós brilharmos a nossa luz. Porque nós temos luz, Jesus falou que temos. E Jesus não é um fake news. Se Jesus diz que nós temos luz, é porque nós temos. Agora, vamos dar uma ajudazinha para Jesus. Vamos nos iluminar. Vamos começar a fazer mais a miúde o que nós já sabemos fazer. Se ligou? Nós podemos nos conhecer, nos iluminar, para quê? Para atender a Jesus diariamente. Como assim atender a Jesus? O que ele deixou para a gente. O que é que ele deixou? Deixou o Evangelho e deixou a síntese da lei. E a síntese da lei é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Ai, Manolo, isso é lindo. É lindo, mas entenda que o próximo é qualquer um. Não é só aquele que comunga os mesmos ideais da gente. Não é o nosso companheiro, não é só o nosso companheiro de centro espírita. Não é só o nosso companheiro de igreja. Não é só o nosso companheiro de trabalho. Não é só o nosso companheiro que tem as mesmas ideias políticas do que nós. Se ligou? São todos. E voltando ao começo, todos nós temos que ser respeitados na nossa individualidade. Se ligou? Ou seja, vamos nos conhecer, vamos nos iluminar e vamos atender ao Cristo, amando o próximo como a nós mesmos. Não importa o próximo, o que ele seja. Ele tem que ser respeitado. Nós não precisamos comungar os mesmos ideais que eles, mas temos que respeitar a todos, de maneira eloquente, de maneira grande, garantindo a todos o direito de se expressarem como quiserem, desde que, é claro, não ofendam o próximo. Ok, meninos e meninas, e para fechar, tem mais um. Olha, para fixarmos semelhante lição em nós, é que nós nascemos no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Por quê? Porque temos essa necessidade. Temos essas lutas conosco, não com o outro. O outro é o que ele é. Agora, nós temos que entender que para melhorar, nós temos que colocar em prática as coisas que aprendemos. Isso é a nossa grande luta. Mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de modificar a nós mesmos. O outro
vai modificar a ele quando ele entender que é necessidade dele mudar. Porque enquanto não for, ele não muda. Por isso que eu falo, esposas, não tentem mudar os maridos. Maridos, não tentem mudar a esposa. Mudem a cada um de nós. Marido muda marido, esposa muda esposa. Por quê? É a única maneira que nós temos de eventualmente alguém perceber a nossa mudança e falar, nossa, até que dá para fazer o que esse doido faz. Se ligou? Então, nós estamos no planeta para quê? Para, através de lutas, através de lições, através de exercícios que nos são oferecidos numa reencarnação, nós temos que fixar essas lições de mudança, essas lições que nós temos que caminhar para o nosso interior, essas lições que nos farão chegar a espírito puro no futuro. Para quê? Para que lá nós, evoluídos, possamos nos transformar em co-criadores em plano maior. Simples assim. Aqui, ó, a gente luta, as lutas que o planeta nos oferece, as lutas individuais e as lutas coletivas, as tarefas individuais e as tarefas coletivas. Nós gastamos os nossos corpos neste planeta, por quê? Porque este planeta, o nosso corpo tem data de validade e ninguém vai ficar para semente, esqueçam isso. E é aqui também, se tivermos um pouquinho de sorte, particularmente nesse momento de transição planetária, que nós voltaremos a renascer. E quando estivermos melhores, já possuidores de um conhecimento muito maior do que esse que nós temos atualmente, nós poderemos ser transferidos para um planeta mais adequado à nossa condição espiritual de então. Ok, meninos e meninas. Gabi, tem pergunta, Gabinha? Deus a luz. Oh, mãe de Deus. Olha a Fátima Rosa de Guaxupé. Beleza, Fátima? Bom te ver, minha amiga. Também é bom ver a Audrey Erni Silva, lá da Casa do Caminho. Que alegria estarmos juntas, Audrey. Muito obrigado a todos. Muito feliz de estarmos juntos. A Leila Tiburcio acabou de falar. Leila, aquele abraço. Se ligou? Ok. Então, para que nós possamos nos encaminhar para a próxima etapa, nós vamos dizer que tudo que eu falei aqui é do livro A Marcha, que é uma mensagem ao título da mensagem A Marcha, que está no livro Pão Nosso, é da editora Feber, o médium Chico Xavier, o Espírito é o Emmanuel. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Dr. Martin Luther King Jr., pode procurar na internet, tem material muito bom. Pode procurar no YouTube, tem o discurso que eu passei no comecinho na íntegra, é maravilhoso. Tem a família dele, tem tudo lá. Ok, meninos e meninas?